A paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui para estudarmos a lição de número 7, com o tema Paulo, o plantador de igrejas. O texto áureo está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que deu o crescimento. Verdade prática. A experiência com Cristo é o mais poderoso fator motivacional para plantar igrejas. Nossa leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 1 ao versículo 9, depois Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1 ao versículo 3, depois Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 1 ao versículo 10. O objetivo geral da nossa lição é motivar a igreja local para plantar mais igrejas. O apóstolo Paulo, ele foi um desbravador. O que é um desbravador? É alguém que anunciava o evangelho em locais onde o evangelho não havia chegado ainda. Então, ele chegava nesse lugar, procurava uma sinagoga e ali ele começava a pregação do evangelho a partir das sinagogas. Por que ele começava a anunciar o evangelho por meio das sinagogas? Porque os judeus já eram conhecedores das escrituras, então era um ponto de partida. E a partir dali ele tinha contato com outras pessoas, com os gentios, havia prosélitos nas sinagogas, e também era uma forma dele ser conhecido primeiro na cidade, ele ser ambientado naquela cultura, para que depois ele tivesse acesso às pessoas. É importante nós entendermos que o missionário, quando ele chega em um local onde o evangelho não foi pregado, ele precisa desse processo de aculturação, né? Ele precisa entrar primeiro em contato com essa cultura e ele aprender como lidar com essas pessoas para ele poder ter acesso a elas. E me chama muita atenção o que nós lemos aqui na Verdade Prática, que o fator motivacional da pregação do Evangelho deve ser a experiência com Jesus. Essa primeira experiência é a salvação em Cristo. Quando alguém recebe Jesus na sua vida, ele conhece a Cristo, ele começa uma caminhada e a partir dessa caminhada ele vai conhecendo a Cristo a cada dia mais. Precisamos entender que a nossa experiência com Cristo, ela cresce todos os dias. Nunca conhecemos Jesus na sua totalidade, mas nós vamos crescendo nesse conhecimento a respeito dele, tendo experiências com Jesus. E isso deve ser, então, o fator principal e motivacional para que nós, como igreja, venhamos anunciar o Evangelho. Não busque motivação em outras coisas. Que a sua motivação e a minha esteja focada na nossa experiência com o Senhor, em prosseguir em conhecê-lo todos os dias e nessa comunhão com Cristo, sentimos a necessidade que as outras pessoas tenham a mesma coisa que nós temos. Receba a mesma salvação que recebemos. Então, a motivação maior é porque nós amamos as pessoas, entendemos que elas precisam de Jesus, assim como nós também fomos tratados com amor, e um dia o Senhor nos chamou e lavou nossos pecados, nos resgatou, nos redimiu. Então nós precisamos ter esse mesmo sentimento para com as pessoas que ainda não são salvas em Cristo. Vamos então aqui para o tópico de número 1 da nossa lição. É bom nós entendermos que o apóstolo Paulo teve como ponto de partida a igreja de Antioquia, que foi uma igreja onde Paulo frequentou, ele ajudou também a discipular os irmãos dessa cidade. Ele foi chamado por Barnabé, um momento em que Paulo estava em Tarso. Barnabé buscou para que ele pudesse ajudá-lo a discipular os irmãos que estavam em Antioquia.
Paulo desbravador sobre uma gloriosa obrigação. Então, 1.1, Paulo, o desbravador. Paulo foi, sem dúvida, como já disse, esse grande desbravador da fé cristã no mundo gentílico. E ele dedicou a sua vida para proclamar o Evangelho e cumprir a missão entre os pagãos. Então precisa haver uma dedicação. Logo que nós aceitamos a Cristo e começamos a nossa caminhada com o Senhor, precisa haver uma dedicação e uma descoberta em qual área do ministério em que o Senhor quer nos usar, em qual área o Senhor vai estar nos colocando para que nós possamos frutificar. E Paulo teve essa experiência, ele entendeu que o Senhor estava chamando para anunciar o Evangelho aos gentios, então ele não teve dúvida disso. Então ele dedicou toda a sua vida para fazer isso. Para pregar o Evangelho, para fazer a obra de Deus, precisa de dedicação. Sem dedicação, nós não conseguimos fazer as coisas de Deus de forma correta. Precisa haver, então, uma preparação, uma dedicação para essas coisas. E o apóstolo contribuiu grandiosamente na implantação de inúmeras igrejas e no crescimento da fé cristã. Ele deixou então o seu legado, a sua contribuição. Veja bem, não podemos passar por essa vida sem deixar a nossa contribuição. Mesmo que você não seja um pregador do Evangelho, você não tenha uma missão, como o apóstolo Paulo, de ir a terras estranhas anunciar o Evangelho, mas Deus tem um projeto na sua vida local. E o evangelismo, ele é um fator universal na vida do cristão. Todo cristão, ele é convocado a pregar o Evangelho. Mesmo que você não é enviado a outros países, a terras estranhas, mas você tem por obrigação pregar a Jesus Cristo, que haja da nossa parte dedicação para essas coisas. Vamos para o subtópico de número 2, uma gloriosa obrigação. Será que pregar o Evangelho é uma obrigação ou é feito por amor? Então nós precisamos entender isso aqui. É por obrigação ou é por amor que nós pregamos o Evangelho? Eu diria que são as duas coisas, porque a Bíblia fala das duas coisas. Ao mesmo tempo que nós anunciamos o Evangelho por amor, porque nós agora temos a mente de Cristo e amamos as pessoas e queremos que elas sejam salvas, ao mesmo tempo temos uma obrigação. Paulo disse, ai de mim se eu não pregar o Evangelho, porque me foi imposta esta obrigação. E em Efésios capítulo 3, versículo 1, ele vai dizer que ele é um prisioneiro de Cristo. Essa passagem esse versículo tem um duplo sentido. Tem um sentido de que Paulo, mesmo estando preso, ele pregava o Evangelho por meio de cartas, mas também tem um sentido de ele ter uma obrigação. Ele estava preso a essa obrigação de ser um missionário, de ser um apóstolo, de ser um desbravador, de ser alguém que alcançasse outras nações. Ele tinha um compromisso com Cristo de ganhar outras pessoas para Jesus. 1.3, plantação de igreja, uma parceria. Então, esse linguajar, né, que hoje é muito utilizado, que é o plantador de igrejas. Hoje se fala muito em plantação de igrejas, em métodos de plantação de igrejas. E plantação de igrejas é um linguajar, uma linguagem paulina. Paulo que diz, eu plantei e Apolo regou, mas Deus é quem deu o crescimento. Então ele usa aqui uma metáfora de um lavrador que semeia a semente, ele planta, ele lança a semente na terra.
Outro vem e vai regar essa planta. Porém, quem vai dar o crescimento vai ser o Senhor. E ele vai dizer aqui, vamos voltar à nossa leitura bíblica em classe, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, onde ele fala isso, né? Eu plantei e Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. O versículo 7, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. Quando nós usamos, quando o texto usa, né, essa linguagem, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega é alguma coisa, essa palavra soa muito forte na nossa cultura hoje. Ninguém quer ter essa ideia de que não é nada, que não é ninguém, que não é alguma coisa. Né? Nós vivemos em um local, em uma sociedade, que nós temos essa necessidade de pensar que nós somos muita coisa, que nós somos tão importantes assim. Lógico, o Senhor nos chamou para serem cooperadores de Deus. É que ele vai dizer aqui no versículo 9, porque nós somos cooperadores de Deus, e vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então nós cooperamos com Deus nesse trabalho, mas nós precisamos entender que quem faz a obra é Deus. O lavrador lança a semente, mas quem faz germinar é o Senhor. É Ele em quem faz o trabalho maior. Lógico, nós temos o nosso trabalho, a nossa parte, nós temos um chamado de Deus e precisamos executar esse chamado. Mas precisamos entender que o mais importante nesse projeto é o que Deus faz, que é fazer germinar a semente, é fazer dar o crescimento. O lavrador, ele não cria nada, ele não fabrica a semente, ele não tem condições de fazer isso. Quem faz isso é Deus. Precisamos ter em mente isso. Nós estamos envolvidos no trabalho de Deus, mas a obra principal é feita por Deus. Tenhamos essa mentalidade, esse entendimento. Vamos então aqui para o tópico de número 2. Antioquia, ponto de partida para o crescimento da igreja. Então a igreja de Antioquia era uma igreja missionária. Ela aprendeu isso com os apóstolos. E ali havia homens que se prepararam para ser um missionário. Havia ali, segundo as Escrituras, segundo Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1 ao 3, que havia ali profetas e doutores. Então era uma igreja que se envolvia com missões e preparavam pessoas para que pudesse invadir o mundo e pregar o Evangelho. Estava entre esses profetas e doutores Barnabé. O nome Barnabé aparece em primeiro lugar, mostrando que ele tinha aqui uma proeminência. Ele era alguém que estava à frente desta obra. Depois aparece Simeão, cognominado de Níger, Lúcio de Cirene e ainda Manaém, companheiro de infância do tetrarca Herodes, e Saulo. Veja bem que Saulo aparece como o último da lista, mostrando que Saulo teve um começo e ele precisou estar entre homens mais experientes para que ele pudesse, então, a partir daí, alcançar experiência também para anunciar o Evangelho. Então, quando você olha para alguém que hoje tenha um ministério promissor, alguém que tem uma carga de experiência, de conhecimento com Deus, saiba que essa pessoa teve um começo. O apóstolo Paulo teve um começo e que quando ele iniciou, ele era alguém que precisava ser monitorado por pessoas mais experientes do que ele. Então, para tudo na vida, precisa haver um início. E Paulo teve um início. Então, você precisa desse início. Eu precisei. E todos nós precisamos de um momento, de um ponto de partida. E também de uma igreja local
para que possa haver esse ponto de partida para que alguém anuncie o Evangelho, para que alguém seja enviado. Ninguém pode ter uma carreira solo no seu ministério. Ele precisa estar ligado à igreja local. E no caso aqui de Paulo e desses líderes aqui, era Antioquia. Existia a igreja em Jerusalém, mas a igreja em Jerusalém, ela não entrava nessas questões. Ela participava, sim, em questões doutrinárias. Nós vamos ver em Atos 15 que houve ali um concílio em Jerusalém, onde eles discutiam questões doutrinárias. Então a sede em Jerusalém, ela envolvia mais em questões vamos dizer, questões doutrinárias e não na obrigação da igreja em relação a um anúncio da palavra de Deus. 2.2, a primeira viagem missionária. Nós já falamos sobre a primeira e segunda viagem missionária na lição de número 6 e voltaremos a falar aqui. Nesse lugar, o apóstolo, falando aqui de Chipre, quando Paulo chega em Chipre, Paulo e Barnabé, nesse lugar ele teve um grande desafio com um tal de feiticeiro Elimas, um encantador, mas também ele ganhou para Jesus o procônsul da cidade. Precisamos observar que Paulo ele teve desafios na sua jornada como apóstolo ou como um missionário. Veja bem que a vida cristã, a vida de um pregador do evangelho não é só bonança. Muitas pessoas pensam que a vida de um pregador do evangelho é só ter aquela vida itinerante e vai a uma cidade, vai a outra e não tem desafios. Se um pregador, se um anunciador do evangelho, se um missionário ele não tem essas dificuldades, provavelmente ele está no caminho errado. Provavelmente ele não está cumprindo o ID de Jesus de forma correta, porque quando nós estamos fazendo a obra de forma correta, sem dúvida nenhuma teremos desafios e desafios grandes. Vamos aqui olhar as cidades que ele passou nessa sua primeira viagem missionária. Icônio, Listra, Derbe foram cidades da sua primeira viagem missionária. Uns receberam o evangelho, outros não. Nem sempre todo mundo recebe. A maioria das vezes acontece isso. Uns recebem, outros não. Outros zombam do evangelho e o pregador precisa estar pronto para enfrentar todas essas coisas, ter o equilíbrio espiritual e emocional para enfrentar essas dificuldades. A segunda viagem missionária. De fato, nessa segunda viagem missionária houve uma mudança de rumo sob a direção do Espírito Santo. Paulo ele tinha em mente de ir para a Ásia nessa segunda viagem missionária, só que ele foi impedido pelo Espírito Santo. Quando nós lemos o texto, em Atos 16, nós vamos observar que houve um impedimento por duas vezes. Por duas vezes o Senhor impediu Paulo de ir para certo lugar onde ele queria, onde estava no seu coração, para que ele fosse. E ele teve que ter a direção do Espírito Santo. Quando ele aparece, então, em uma visão, um varão missionário, um varão macedônio, e diz para ele: passa a Macedônia e ajuda-os. Então, através dessa visão, o apóstolo Paulo ele vai entender que ele está sendo chamado para pregar o evangelho na Macedônia. Então ele vai passar por outras cidades, como Derbe, Listra, Troas, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto e Éfeso. Então veja bem, Paulo ele estava naquele ativismo, pregando em várias cidades, vai em um lugar, vai em outro, mas de repente o Senhor trava o seu ministério. Diz para ele: você não vai para onde você quer. Então chega esse momento em que o Senhor dá
faz a gente dar uma parada. Talvez estejamos em um ativismo muito grande. Quantos servos de Deus estão em um ativismo tão forte, tantas coisas para fazer, tantos trabalhos para realizar, mas ele esquece de ouvir a voz de Deus. Ele não tem tempo de parar e ouvir a direção de Deus, a direção do Espírito Santo. Então, é um momento de entendermos que o ativismo dentro da obra de Deus pode ser prejudicial. É o momento de parar e ouvir a direção de Deus para nós. É o momento de darmos aquela freada no nosso ministério. E aconteceu isso com Paulo. Ele foi proibido pelo Espírito Santo de continuar a ir nas cidades em que ele estava desejoso de ir. E o Espírito Santo parou ele e disse: olha, agora siga as minhas coordenadas. Você vai agora passar a Macedônia e pregar nesse lugar onde estou designando você. Então, o cristão, o homem de Deus, o ministro de Deus, ele precisa entender de que ele precisa da direção do Espírito Santo na sua vida. Porque a Bíblia diz que nós somos cooperadores. O que é um cooperador? Aquele que trabalha junto com Deus. Essa obra do ministério, ela é feita em conjunto. Não é feito só por nós e não é feito só por Deus. O Senhor nos envolve nesse trabalho e nós somos cooperadores. Vamos então aqui para o tópico de número 3, característica de um plantador de igreja. Ele é motivado. A primeira característica de um plantador de igreja é que ele é motivado pelo chamado. Então precisa haver uma consciência desse chamado. Paulo tinha essa consciência de que o Senhor o havia chamado desde o ventre da sua mãe para que ele fosse um apóstolo aos gentios. Então, isso é um fator primordial, importantíssimo na vida dele, uma consciência de que o Senhor havia o chamado. Se não tivermos certeza de que temos uma vocação, que fomos chamados por Deus, nós não teremos força de continuar. Precisamos ter certeza disso. Olha, o Senhor me chamou para fazer esse trabalho, por isso eu vou fazer da melhor forma possível. E Paulo, ele fez isso justamente porque ele tinha certeza. E outra coisa, sempre há um ponto de partida em que somos tomados pela consciência daquilo que Deus nos chamou para fazer. Ainda que venhamos fazer vários tipos de trabalhos na obra de Deus, podemos cooperar com várias coisas, mas vai chegar um momento na nossa vida que o Senhor vai deixar claro em qual área da sua obra Ele vai nos usar de forma mais intensa. E Paulo teve essa experiência quando ele estava servindo a Deus em Antioquia e o Espírito de Deus disse: aparta a Paulo e a Barnabé para a obra a qual eu tenho os chamado. Então, veja que houve esse ponto de partida principal. Eles estavam orando, jejuando, servindo a Deus ali em Antioquia. Então, o Senhor chama aquele start, aquele momento, aquele ponto de partida em que o Senhor agora deixa bem claro: olha, eu tenho um ministério específico para Paulo. Ele é um apóstolo aos gentios. 3.2, experimentado no deserto da vida. Então, veja que outra característica de um plantador de igreja é a experiência com Deus. Ele foi experimentado no deserto da Arábia. Isso equivale a ser experimentado na vida, passar por dificuldades, pelos desertos. Então veja bem, você e eu podemos estar passando por dias muito difíceis, por dias muito terríveis, muito trabalhosos, mas nós precisamos entender que isso faz parte do processo da construção de Deus em nós, a construção do nosso caráter. Deus está forjando
o nosso caráter para uma grande obra. Então, confie no Senhor, confie em Deus. Ele está trabalhando em nós. 3.3. A igreja segundo as Escrituras. Uma característica de número 3 de um plantador de igreja é de alguém que prega o Evangelho, que anda segundo as Escrituras. Pode haver outras estratégias de pregação do Evangelho, mas essas estratégias não podem sufocar a palavra de Deus. Quantas pessoas trocando o Evangelho por estratégias? Pode usar ações sociais, sim, pode haver ajuda financeira para as pessoas que estão em dificuldades, mas a principal coisa que precisamos fazer é pregar a Cristo, é anunciar a palavra de Deus. A Bíblia tem que ser pregada, porque quando a palavra de Deus é pregada, a pessoa ouve e a fé vem pelo ouvir. E quando a pessoa ouve, ela crê. E quando ela crê, ela confessa, ela invoca o nome do Senhor. E aquele que invoca o nome do Senhor, ele é salvo. Então seja um fiel pregador da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Fique com Jesus. Até a semana que vem. Em nome de Jesus. Amém.